Olá, gente, tudo bom? Então, nós vamos agora fazer uma revisão de conteúdos, onde a gente vai rever com grande paciência, com grande clareza aí, né, sobre o naturalismo, sobre o geometrismo e sobre os sítios, né, também aí, bem de leve aí, mas a gente vai lá. Então, vamos logo lá para a nossa aula, porque tem um par de assuntos aí para a gente ver, para ver se a gente fica bem preparado para as nossas atividades, né? Então vamos lá. A arte pré-histórica brasileira, começamos aqui falando sobre a Caverna das Mãos, que fica lá na Patagônia, em Santa Cruz. Essas mãos pintadas aí, em positivo ou negativo, tem mais de 10 mil anos, olha só. Então, há muito tempo atrás, as pessoas começaram com essa brincadeira aí, e aí viram que podia fazer desenhos, fazer representatividade, começou por aí, né? E aí, tem também essa questão do naturalismo e do geometrismo, né? O naturalismo, simplesmente as pessoas desenhavam aquilo que estavam vendo. E no caso do geometrismo, já começou a fazer uma relação com triângulos, com círculos, com retângulos, né, com quadrados, com figuras geométricas. Aí já viram que fazendo assim já ficava mais fácil de representar as coisas, né? Então, essas inscrições rupestres que estão lá no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Piauí. Vamos lá, gente. Então, os pesquisadores, com base nos vestígios, nos sinais, né, arqueológicos de São Raimundo Nonato, classificaram essas pinturas em dois grupos aí, né? Algumas eram obras simplesmente com desenho, procurando desenhar aí um bisonte realmente como ele era, um boi, um cavalo, sei lá, né? Algum animal, exatamente do jeito que ele estava vendo. E outras com motivos geométricos, né? Que já vinham se assemelhando, onde você percebia linhas paralelas, grupos de pontos, círculos, né? Círculos concêntricos, cruzes, espirais e triângulos. Mais ou menos figuras meio assim, um tanto quanto geometrizadas, tá bom? Então, através dessa descoberta, né, desse achado, muitas vezes a gente percebe que já existe aqui uma evolução, uma pequena evolução. E através dessa pequena evolução, cada vez mais os desenhos, as representações vão ficando mais sofisticadas, porque em vez de fazer um desenho exatamente uma cópia fiel daquilo que estavam vendo, eles já mostravam, tipo assim, com um pequeno traço, aí já dava a entender aquilo que ele estava querendo dizer. Vem daí a noção de onde nasce a ideia da escrita, né? Começa a partir daí, ok? E então aqui a gente termina com a nossa revisão. Já a gente volta aí e aí a gente vai para as nossas atividades, tá bom? Valeu? Opa, olha aí o coração pulsando, olha. Vendo? Mas fica tranquilo que vai ser muito relax, tá? Vamos lá então para a gente ver a nossa primeira questão aqui das nossas atividades. São atividades que são pensadas para você passear pelo assunto e tirar suas dúvidas, né? Você não ficar capenga em nenhuma parte daí do que foi estudado. Então vamos ler com calma, né? Olha só, a arte pode ser um verdadeiro testemunho histórico ao retratar situações sociais.
Então, quando eles fazem desenhos de atividades do grupo, né? Aí é um testemunho de uma coisa que é uma prova de uma coisa que aconteceu. É um registro. Então, a arte rupestre foi produzida com certo planejamento. E sobre os recursos usados na arte rupestre, marque, então, a atividade correta, né? Vamos ver aqui alternativas que a gente tem aqui para análise. Você tem aqui, ó, produção de pigmentos, eram feitos com rocha, terra, óxido de ferro e mistura de mercúrio e enxofre com gordura. Era assim que eles faziam as fontes de tinta, de como usar para fazer seus desenhos na parede. Então, também tem aqui, ó, a produção de esculturas que eram feitas somente de metais. A confecção das ferramentas era pincel, osso, rocha e pelos. E aqui você tem dizendo também que, ó, qual será que não está certo nessas aí, hein? A produção de pintura, ou petróglifo, para alisar paredes internas de grutas com ferramentas e pigmentos. Então vamos ver o que tem a ver e o que não tem aí. Vamos ver. Alternativa correta? Qual será? Então você tem que, de acordo com isso aqui, somente a 2 não está correta. Então vamos ver por quê. Então, mostra que a produção de esculturas eram feitas somente com metais. O metal só veio depois, né? Houve sim esculturas feitas por metais, mas teve feito de vários tipos de materiais, né? Calcário, e é por isso que essa alternativa aqui é a única que está correta. Então você aproveita para saber que todas essas outras aqui são verdadeiras, são coisas que a gente aprende sobre a arte rupestre, tá? Então, através dessa questão, você fica sabendo que a arte rupestre, os pigmentos, a produção de pigmentos era através de rocha, de terra, de óxido de ferro, mistura de mercúrio e enxofre com gordura. Também, para fazer as ferramentas, usavam pincel, osso, rocha e pelos. Os pincéis eram mais ou menos montados através disso aí. E a produção de pintura para alisar as paredes internas das grutas com as ferramentas e pigmentos, para poder deixar o registro lá, né? Havia um tratamento, ok? Então, vamos seguir aqui. Na questão de número 2, lembra que a gente falou do período cabralino, pré-cabralino, antes do Pedro Álvares Cabral? Antes da chegada do Cabral ao Brasil, na ilha de Marajó, no Pará, foram encontrados vestígios, sinais de uma rica cultura. Um povo que ocupou a região entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo. Então, observe essa imagem aqui e marque a alternativa correta lá nas nossas alternativas aqui, olha. Então, você vê aqui, ó. Aquela imagem lá se refere a uma urna funerária marajoara, urna indígena, vaso funerário. Está bem fácil essa aqui, né? Ou urna funerária de criança, ou urna de ornamentação. Umazinha facilzinho que é para aliviar aqui a tensão, né? Então, está muito fácil. Uma urna marajoara que a gente mostrou na aula. E você matou isso aí com uma maior facilidade. A terceira questão. Então, a arte rupestre é um dos primeiros registros visuais da humanidade encontrada em cavernas ao redor do mundo. E as inscrições feitas pelos povos históricos tinham diversas funções e significados, variando entre representações do cotidiano. Então, aqueles desenhos lá eram mostrando como era a vida do dia a dia. Então, eram desenhos que representavam, essa palavra que eu não falei, que ela é importante, e simbologias
espirituais, símbolos espirituais e comunicações entre os grupos. Então veja aí que essa contextualização aí é barra pesada, é muito interessante, né? Com base nessa forma de expressão artística, analise as seguintes afirmativas abaixo e escolha a alternativa correta. Vamos ver o que a gente tem para analisar aqui, né, gente? Olha só. As inscrições rupestres eram feitas apenas com pigmentos minerais. Os desenhos em cavernas pré-históricas retratam cenas de caça, animais e figuras humanas. A arte rupestre era uma forma de entretenimento. As pinturas rupestres não tinham qualquer significado simbólico. Então, a gente já dá mais ou menos para matar essa daí, fácil, né? O que você vê? Somente a afirmativa 2 está correta. Os desenhos em cavernas pré-históricas retratam cenas de caça e pesca, tá? Então, eram feitas apenas com pigmentos minerais, errado. Arte rupestre era uma forma de entretenimento também, não era bem isso não, porque tinha várias e várias outras funções e não tinha significado simbólico, só tinha significado simbólico. Então, por isso que essas outras aí estão erradas, tá? Então, agora nós vamos ver uma questão do Enem, vamos dar aquela voada aí para o futuro, né? Vamos imaginar a gente lá na frente, né? Aí, pois é uma questão adaptada, tá? Então, observa bastante essa figura aqui, né? E baseado nela e nos conhecimentos do que a gente estudou aí sobre a arte paleolítica, né? Assinale a alternativa correta. Ainda que a gente não estudou imediatamente, você está vendo aqui, ó, várias figuras como se fosse ensaiando para fazer a figura de um cavalo, ou então colocando vários deles emparelhados. E aí vamos ver o que a gente tem de alternativa aqui. A pintura feita com gouache, né, é uma característica desse período. As pinturas e os desenhos, letra E é isso aí, né? Letra B. As pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais e vegetais fixados com gordura animal. Aqui, as pinturas funcionavam como oferenda aos deuses. As pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram feitos como afrescos e representavam figuras híbridas. Nos registros encontrados nas cavernas, as figuras de destaque remetem à flora para os povos paleolíticos. Então, gente, tem coisas aí que a gente vê que está totalmente fora, mas aí a gente vai discutir aqui, tá? A gente leu várias vezes sobre isso aqui. Ó, gouache não era material conhecido, não era nem produzido naquele período, né? As pinturas não funcionavam como oferenda aos deuses. Não era feito para Deus, era para registro, né? E as pinturas de desenho encontradas nas grutas eram feitas com afresco. Afresco é outra técnica que nem, assim como o gouache, não tinha nada a ver. Não estava ainda acessível, não tinha sido descoberto, né? E os destaques, né? O registro encontrado nas cavernas, figuras de destaque remetem à flora para os povos paleolíticos. Coitado, não tinha ainda esse conhecimento. Tá? Então, quando você for, assim, encarar uma questão dessa, você já vai vendo assim o que salta à vista, o que não tem, como a gente diz lá no Nordeste, tem pé na cabeça, né? Não tem nada a ver. Então você
já vai. Aí depois você volta também e analisa com cuidado, né? Porque tem coisas que enganam, mas a gente vai. Tem palavras, tem expressões que saltam à vista, né? Que você já vê assim de cara que não tem representatividade. Ok? Então vamos agora para a nossa questão de número 5. Eita, eita, eita. Então, aqui você vai dar a sua importância. Você já ensaiou para falar disso aí, né? Sobre os sítios arqueológicos, né? Então, aluno, fique comigo aqui. Olha, sobre a importância dos sítios arqueológicos, nessas questões todas que eu falei, além de você tomar cuidado com a forma como você vai apresentar a sua argumentação, você, lembre-se que você vai dar a sua opinião, ainda que influenciada, ainda que baseada naquilo que a gente falou durante a aula, falou durante a própria atividade aí. Você já teve uma gama de informações, já lembrou de uma gama de temas, de assuntos, de conteúdos que faz você ter uma base para você lançar a sua opinião sobre isso aí. Não é tão difícil, né? É meio parecido com aquela questão da pichação, né? Com aquela questão do grafite, né? É um assunto ali, paralelo. Tá? Então você vai dar a sua opinião, mas eu vou apresentar aqui para vocês uma resposta que é sempre, essas questões assim, a gente faz uma resposta que pode ser que você não responda exatamente daquele jeito, né? Você vai responder da sua maneira, é pessoal. Mas aí você precisa tocar em algum desses assuntos que eu vou apresentar durante uma resposta elaborada aí. Vamos ver? Vamos voltar lá para a gente ver. Olha só. Então, nessa resposta aqui, produzida aqui, nós colocamos o seguinte, nós resolvemos lembrar a lei, né? A lei número 3.924, de 1961, né? Que considera o sítio arqueológico um bem patrimonial da União, tá? Então, se é o bem da União, pertence à nação brasileira, pertence a todos nós, mas pertence também à estrutura maior, né, da organização. Então, tem toda uma penalidade para quem não respeitar a lei, né? Então, o bem patrimonial ele é catalogado, de certo modo, segundo a sua importância científica ou ambiental. Pode também ainda vir a ser, alguns podem ainda vir a ser tombados. Isso aí reforça ações de preservação para evitar a intervenção humana, evitar que pessoas cheguem e tem gente que chega e começa a querer botar o nome em tudo que é lugar, começa a mexer, começa de certo modo, deturpar, intervir. Essa é a palavra aqui, ó. Fazer a sua intervenção sem conhecimento, sem respeito, sem a menor noção. Tem gente que é sem noção. Não é isso? Então, os sítios são considerados áreas de patrimônio onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Então, olha aqui, ó, a sua resposta também pode passar por isso aqui, né? Falar de que cada desenho, cada registro mostra como é que essas pessoas viviam, como era que acontecia tudo ali. Temos também aqui, olha, para finalizar, temos um material complementar que você vai clicar e vai ver muito mais sobre esse assunto aí, né? Sobre a arte rupestre, vai ver mais imagens e é muito interessante a gente estar sempre pesquisando, ok? Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha passado em branco, espero que tenham gostado da música também, né? E aí, é nóis, tá bom? Até a próxima aula.